Olá, começa agora o Contraponto. O programa de debate da TV Unifra fala hoje sobre os 5 pactos propostos pela presidenta Dilma Rousseff no fim do mês de junho. Para abordar este tema, estão aqui conosco os professores convidados Maicon Croce, da Comunicação, José Maria Pereira, da Economia, Paulo Ferroni, do Direito e Nikellen Viter, da História. Sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. A primeira questão que eu gostaria de abordar com vocês rapidinho é... Esses pactos propostos pela presidenta já são a primeira conquista desses movimentos de rua que aconteceram no Brasil agora nesse último mês? Eu diria que sim. Eu diria que sim. A principal e a maior conquista? conquista? Eu acho que sim. Eu antes da nossa conversa aqui, tentava inserir um assunto aqui, conversando com o professor Ferroni, num bate-papo antes do programa, quando, no Fronteiras do Pensamento, um evento importante que acontece anualmente em Porto Alegre, há 3 ou 4 semanas atrás, me corrijam, um dos maiores pensadores, sociólogos mundiais, Manuel Castells, citou, inclusive, de que é muito interessante levar em consideração um fato e que ele, claro, desencadearia outros. Talvez a Dilma tenha sido a primeira presidente do Brasil, e talvez na América Latina, ele chegou a citar isso, a ter ouvido as classes, todas as classes sociais. Quando ele disse todas as classes sociais, ele logo depois disso fez uma referência à questão de tentando explicar isso, claro, no espanhol eu compreendi, mas como fala muito rápido a gente não conseguiu capturar muito. Mas como esse movimento surgiu a partir de um processo de redes sociais, ele esclarecendo isso, porque é um estudioso dessa questão, o Manuel Castells dizia que bom, o interessante da rede social é que ali está desde o mais pobre, o mais humilde, que também usa da internet, mesmo que não tenha em casa, a gente sabe disso, mas que tem acesso de alguma maneira, mesmo que seja numa lan house. A popularização dos celulares hoje exato. se acessa a partir do celular. Até a classe mais alta, quer dizer, mesmo a classe mais rica do país também fez uso desta ferramenta. Então ele salientou essa questão, né, chamando a atenção para um ponto importante e diferente do contexto da modernidade. Um líder político de uma grande nação, ouvindo todas as classes e, a partir disso, lançando mão de tarefas, de ações. E foi uma resposta consideravelmente imediata, né? Olha, a ideia é... Bom, a questão da resposta é... Ferroni, fica tranquilo que hoje eu vou escolher o Michael aqui para discordar. Não, hoje eu vou escolher o Michael. Eu não acho isso, Michael. Honestamente, eu acho que a resposta da Dilma, ela foi uma resposta... porque ela estava contra a parede, demorada, levou quase uma semana para responder, teve que fazer uma reunião ainda para discutir se faria um pronunciamento ou não faria o pronunciamento, que acabou fazendo esse pronunciamento e que, de fato, vamos dizer assim, toda essa ideia de pactos e tudo, isso me cheira muito a coisa de marqueteiro, né? Quer dizer, tu precisa tentar salvar a imagem. E a gente viu que a imagem dela foi bastante arranhada nas pesquisas realizadas durante a semana. Quer dizer, por que a imagem dela foi arranhada? Eu imagino que as pessoas pensaram mais ou menos do jeito que eu tô achando, que ela demorou muito para agir. Entendeu? Quer dizer, então eu não quero dizer assim que esteja totalmente errada essa análise, mas eu acho que a queda dela nas pesquisas é digamos, um atestado de que ela não foi tão bem assim. Vamos ao debate, então, né? Porque eu não concordo com o senhor. Poxa, hoje que eu ia te aliviar, mas olha, eu saí de casa hoje, eu não vou provocar o Ferroni. Absolutamente não. Ela não se desgastou ainda tanto quanto a mídia diz. O senhor não viu os números? Não. Aliás, mas esses números... Os números são decorrentes. É do Datafolha. Os números saíram depois do fim da processualidade. Da onde saíram esses números? Qual o reduto onde essa pesquisa foi aplicada? Pessoalmente, não lembro, com toda essa idade que já tenho, de uma vez sequer ter sido entrevistado numa pesquisa. Nunca. Eu não conheço ninguém próximo a mim. O senhor não acredita nessas pesquisas que estão aí tão rápidas assim e dizer que baixou 20 pontos, não acredito. Mas a questão a margem é de erro é 2,5% a 3%. Professor, onde foi feito? O senhor sabe? Nas principais regiões metropolitanas, Datafolha, principais regiões metropolitanas, onde houver as manifestações. Mas vamos lá. Com relação à resposta da Dilma, as redes sociais, como o professor Maico falou, nós temos uma postura como cidadãos
que vinha sendo orientada e, digamos assim, de certa forma, manipulada pela grande mídia e pelos ambientes representativos, esses ambientes políticos das casas legislativas, especialmente. E nós não tínhamos acesso. E aí eu concordo com o senhor que o ambiente da internet, ele permite que a voz do cidadão ecoe lá dentro. E que esta voz se junte a outras tantas e se transforme num espaço de embate, de debate e de reivindicações. Acho que esse é um momento bastante interessante, exatamente por isso, porque nós não tínhamos essa prática, e política não é silêncio. Política é embate e debate, não é a paz na política, nem deve haver. Política é um ambiente onde tudo se discute em favor, e isso está em constante efervescência. E nós não tínhamos um ambiente político assim. Era o camarada lá em Brasília, que representava as bases, então ele tinha que consultar as bases. Olha a coisa mais anacrônica que isso. Ainda bem que nós temos a internet, onde nós somos ouvidos e dizemos isso. E a resposta da presidente foi em reconhecimento a isso. E nem sabemos ainda o que nós queremos, professor. Nós não sabemos o que queremos. Dá para distinguir o que nós queremos? Então, é o primeiro exercício. Falar, depois é o primeiro exercício de cidadania, de de reivindicação e de uso de um espaço legítimo que é da internet, que todos têm que reconhecer. Mas ninguém está discutindo isso. Eu acho Sim, isso é óbvio. Mas a resposta dela, ela não sabe nem o que dizer ainda, só, como o senhor também não sabe. Olha só a resposta dela. O que nós queremos? De ser uma não sabe resposta o que atrasada, queremos. foi precipitada. Tanto foi precipitada que nem consultou o vice dela, que é um iminente advogado constitucionalista, né, que conhece o Michel Temer, né, o mordomo, né, que conhece muito bem a Constituição, sequer foi consultado, né, que é o principal partido da base aliada dela. Ela veio com uma história de reforma, o senhor conhece mais do que eu isso, de fazer uma nova constituinte exclusiva, chamada Constituinte Exclusiva, que logo o STF desmentiu, porque isso aí é impossível fazer, é inconstitucional fazer, e aí depois que sentou a poeira, alguém cochichou no ouvido dela a ideia do plebiscito. Então por isso que eu estou dizendo, a Dilma saiu totalmente atrasada nessa história, como última a saber, e a pesquisa mostra exatamente isso. Tanto que o Lula entra durante a semana criticando a Dilma, pela primeira vez na vida eu vi o Lula fazer isso, tá na mídia, criticando a Dilma porque ela não consultou o Michel Temer antes e foi mandou um enviado falar com o Fernando Henrique Cardoso. Para vocês terem uma ideia, isso são palavras postas que a gente não tem nem noção da origem, professor. Está uma confusão. Né? A origem... Acho que a postura dela foi contemporânea, não, foi atual. Atual. De defender ela, mas só que o senhor não tem dá fatos. Uma resposta, e a resposta que temos aí é essa proposta que foi o Congresso. A gente pensa coisas, professor, e as coisas acabam muitas vezes na cabeça mudando. Temos bons propósitos, boas intenções, mas às vezes as coisas não são bem como imaginamos. Daí o apoio técnico. Eu penso que isso tenha sido muito rápido. Não vejo demora, foram dias. E saber ainda o que o povo quer. Professor Michele, o que o povo quer mesmo? Historiador é meio complicado de falar com essas coisas, porque a gente geralmente espera passar um tempo, né? O historiador, ele fala melhor quando passar uns 10 anos, vocês me perguntem. Eu tenho uma piada sobre isso. Que eu vou saber melhor. Eu tenho uma piada bem interessante sobre isso. Se tu quiser ouvir, eu vou te contar a diferença entre o historiador e o economista. Vou contar só que eu estou embalado, depois eu te dou mais do meu tempo. É que o economista participa da festa. E o historiador chega atrasado e tem que revirar a lata do lixo para saber o que aconteceu. Por aí. Mas, assim, eu acho que tem elementos bastante importantes para a gente lidar. Eu não vi a fala do professor Manuel Castells, eu li a entrevista que ele deu na época. E eu acho que a comparação que ele faz com outros países em que ocorreram também manifestações nas ruas, né? Essa comparação que ele faz a respeito da presidenta, ele realmente coloca ela como a primeira a vir, a primeiro plano e dizer, olha, nós estamos ouvindo e nós queremos dialogar. Em alguns pontos, eu realmente senti falta, eu achava que o governo, talvez não a presidenta, tivesse que ter se manifestado antes, de outras formas que não as formas como se manifestou. Eu achei desastrosa a manifestação do ministro da Justiça, se não me engano, achei absolutamente desastrosa, né, quando começaram os protestos em São Paulo. Mas acho que quando ela veio a público, ela veio com uma proposta, se não a melhor das propostas, pelo menos uma proposta de diálogo.
Por outro lado, essa queda, e eu não vou desconsiderar as pesquisas como fez o professor Ferroni, essa queda, ela reflete na presidente Dilma algo que é da classe política inteira, e eu acho que aí nós estamos diante de um novo patamar, de uma outra forma de fazer política, com a qual os nossos políticos não estão acostumados. Eles não sabem lidar, eles são políticos que vêm de uma trajetória século XX, que está terminando, acabou, e nós vamos ter que construir uma outra forma para o século XXI, que a do século XX não funciona mais. E isso passa pela reforma política, isso passa por propostas, e há aí, nessa queda vertiginosa, não é a presidenta, ela é a cara de um desconforto político. De um modelo político, exatamente. E principalmente de uma perda constante de legitimidade de toda a nossa estrutura de governo da forma como está colocada e postada. Ou seja, vamos assistir o primeiro vídeo, só um pouquinho, professor Ferroni, que diz respeito ao primeiro pacto que a presidente anunciou. Eu trago propostas concretas e disposição política para construirmos pelo menos 5 pactos em favor do Brasil. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal, para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Professor Pereira, acho que pode falar melhor do que ninguém sobre o assunto. É por isso que eu acho que a Dilma, na verdade, ela está tentando, digamos assim, perder os anéis para não perder os dedos, obviamente, que não faz. A questão da austeridade fiscal que ela está colocando em relação à inflação, é mais um desejo. Isso aí não tem como fazer medidas a curto prazo de resolver o problema. Quer dizer, o país tem um déficit nominal, principalmente financeiro, né, que não tem condição de equilibrar isso nem a médio prazo, né, quanto mais a curto prazo. E, por outro lado, a gente vê que o crescimento da economia tem sido muito baixo no governo Dilma. Né? Por exemplo, o ano passado foi 0,9%. O crescimento do PIB. Esse ano se imagina que talvez seja 2,5%. A taxa de investimento no Brasil hoje é de 18%, que deveria ser no mínimo 25%. E esse investimento tem sido feito basicamente com recurso público. Se ela tentar o que ela chama de responsabilidade fiscal, provavelmente ela está dando um puxão de orelha nos estados e municípios, é o que ela está dizendo, entendeu? Então, eu acho que isso é muito difícil. E a inflação também não é só culpa do gasto público, né? É culpa, digamos, da alimentação, do serviço, de uma porção de coisas. Mais uma vez, eu acho que a Dilma está acuada, na defensiva, e o grande, vamos dizer assim, o trunfo que, por exemplo, o Fernando Henrique, do governo anterior, sempre trouxe com ele, foi a estabilidade de preços, entendeu? Então, há pouco tempo ela foi... Falsa. Há pouco tempo... Era falsa, que não era sim, mas o Fernando Henrique não está mais no poder. Mas o que ele fez, o Plano Real, é da época do Fernando Henrique. Na falar bem a verdade, todo mundo pensa que é do Fernando Henrique, mas é do Itamar Franco, o Plano Real. Mas quem administrou foi, na verdade, o Fernando Henrique. Mas o Plano Real não existe mais. Lula já passou por 8 anos e a Dilma já está quase 2. É outra história. Quem tem que controlar a inflação são eles agora, nesse momento. E a inflação não é algo que se controle, vamos dizer assim, um canetaço. A inflação depende de N variáveis, depende do comportamento da economia, depende se vai haver frustração de safra, se não vai haver, enfim, de muitas coisas. Então, esse pacto, né, da inflação não dá certo. A gente lembra muito tempo atrás, antes do Plano Real, que a gente teve no Plano Cruzado o chamado pacto lá do Sarney e tal, e deu no que deu. Então, quer dizer, eu continuo achando que, na verdade, a Dilma está na defensiva e está tentando prestar contas, entendeu? Mas não é só até ela, porque né, tá, professora? não, acho que toda a classe política está eu concordo com essa análise da Aniquele, que ela está pagando um preço talvez alto demais, por conta por uma deslegitimação pela pesquisa, que é geral. Porque a pesquisa não dá para... Pela posição que ela ocupa. Pela posição que ela ocupa. É o carro-chefe. Mas voltando a essa questão da inflação... Mas ela teve o bônus, né, da eleição, agora ela tem o ônus.
voltando à questão da inflação, há uma suposta inflação. E há uma suposta inflação vendida e divulgada justamente para atender interesses, professores, que nós bem sabemos quais são, que são esses interesses politiqueiros. Nós passamos por um momento mundial de crise total na Europa. Nós passamos por crises enormes nos americanos. Eu penso que o senhor é um marciano e desceu na Terra agora. Ah, professor, mas já estamos há quantos anos? quantos O senhor não trabalha anos? com números, eu não consigo Mas, entender professor, como é que o senhor não trabalha. Eu não posso descontextualizar do global. E nós estamos aqui numa situação muito mais confortável, professor, do que a Europa toda. Então, que inflação é essa que nos coloca numa situação assim, pô, o país vai quebrar? Mas eu não estou vendo isso, sinceramente. Eu vejo assim um país estável diante de todo o descalabro financeiro que tem no mundo inteiro e que reflete no país. Nós não somos Grécia, nós não somos Portugal, nós não somos Espanha, que os movimentos estão aí. Mas concordo com o professor Aniqueli que isso, a maneira de se fazer política se desconstitui, como ela falou do século XX, e eu digo mais, de outros séculos bem anteriores, pós-Revolução Francesa, esse modelo quebrou. Onde está a participação dos movimentos populares? Como é que nós vamos recebê-los nesse embate, nesse debate político, nessa participação política? Que reforma é essa que estão fazendo? E essa é uma questão que imagino que vocês vão... Vamos assistir agora o segundo vídeo com o segundo pacto proposto que diz respeito à reforma política. O segundo pacto é em torno da construção de uma ampla e profunda reforma política, que amplie a participação popular e amplie os horizontes da cidadania. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. Bom, aí eu acho que a gente tem duas questões bem polêmicas, que é a questão do plebiscito e também essa questão do crime hediondo agora para a corrupção. O Senado também aprovou ontem ou hoje, não é? Se eu não estou enganado, e atualizando isto, a informação de que é preciso ter ficha limpa para qualquer cargo público, né? O Senado aprovou agora. O que foi aprovado agora, vamos dizer, o que eles não fizeram durante anos, eles fizeram... Começaram a trabalhar, Digamos que inclusive ela fala no pronunciamento que é muito anos, né? Os caras acordaram. Mas aí tem uma discussão, né, saindo fora daquela discussão, que ele dizer o seguinte, isso aqui é uma TV universitária, a gente tem a obrigação de manter o telespectador bem informado. A inflação, a meta de inflação é 4,5%, nós estamos no limite superior, que é 6,5%, e que a partir daí... o Banco Central é obrigado a justificar por que não alcançou a meta. Então, esse que é a grande questão. E a gente sabe que a todo momento há depoimentos e tal, de aumento da alimentação e etc. Então, na verdade, essa não é uma inflação, considerando o nosso histórico, né, que já tivemos 2.000% de inflação, né, uma coisa tão preocupante assim, mas que, na verdade, existe inflação e existe, né? E quem está perdendo no mercado financeiro sabe disso. Mas é algo que já vinha acontecendo há muito tempo atrás, desde os outros governos, e que não era tão explorado assim como está sendo agora, neste momento. Que grande parte da inflação, é isso que a Dilma está falando, é que grande parte da inflação é por causa do aumento do gasto público. É isso que ela está querendo dizer, que precisa se controlar mais, porque ela também está com medo. Porque se a Dilma perder essa questão da inflação, na verdade ela tem um desgaste, porque o que todo brasileiro está feliz, porque acha que o país melhorou? Não foi porque aumentou o salário, não foi porque o país cresceu. Sim, são 300 porque dólares. Porque o dinheiro está valendo mais. Era 50 dólares, nós estamos com um salário de 300 mas quem construiu isso não foi no governo dela, mas ela tem a máxima obrigação de preservar isso, como o Lula fez no primeiro governo, porque senão a casa cai. Mas só para, então, esclarecendo isso. E quanto à questão da reforma política, eu acho que eu não sei se mais à frente a gente tem essa discussão, que é ou se faz um plebiscito, ou se faz o referendo, né? Eu acho que essa que é uma discussão interessante. Eu já dou a minha opinião. Acho que a Dilma está certa, para não dizer que eu estou jogando perto, é plebiscito, porque se fizer um referendo, aí vai ser, a gente vai ter que engolir um prato feio. Eu acho até que já está definido, né? Não tem, acho que a tendência é essa, embora não seja tendência. Não, mas não está definido, não. É o Congresso que define. Ela sugere. Por isso que eu estou dizendo que a Dilma... sugere, o Congresso é que define, exatamente. A Dilma está jogando a batata quente, ela está se
defendendo, jogando Está a fazendo o batata papel quente. dela, que é esse, Mas de encaminhar e sugerir. Sobrevivência Se o senhor queria uma resposta, ela está dando a Por resposta. outro lado, várias coisas que ela propôs e que ela vinha propondo há horas estavam esbarrando Estão se desencadeando agora. no Congresso. Exato, o E Congresso agora fica o Congresso verdade. está se Também. mexendo. Eu só queria retomar um elemento na questão da inflação, que aí é o tipo de análise que eu costumo fazer. Quando a gente olha para a população na rua, não é só uma população que está preocupada com a inflação ou com a possível baixa do nível de consumo. É uma população que está começando a achar que só o consumo como forma de cidadania não basta. E quer mais. E eu acho que é isso que você tem que ouvir. Nisso nós concordamos todos. Nesse Não, ponto concordo, nós tá temos certo. que ouvir isso. Vamos voltar à música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, balé, né? Quer outras coisas, quer participação, quer se sentir representado. Nós estamos com bancadas e elementos no Congresso que não representam uma grande parte da população e que se sente esmagada em relação a isso. As pessoas não estão nas ruas apenas porque o dinheiro está valendo menos em algum Só o fato de muitos não lembrarmos em quem nós votarmos, já significa esse distanciamento. Que política é essa que a gente sequer lembra quem foi, em quem se votou na última eleição? Senhor, que se 70% das pessoas não lembram quem Não votaram para lembra quem deputado votou. federal. Que participação é essa? Tinha que 2 dar no anos que depois deu. da eleição. Quer dizer, as pessoas se revoltam, com razão, e tem um outro Não é ponto também, possível que as pessoas... Esse alijamento da participação, Depois que né? Essa exclusão. votei, o meu candidato não ganhou, eu me comprometo que o meu candidato não está lá. Isso é muito comum. É muito comum. Mas Bom, vamos fazer um breve intervalo, que o nosso tempo já estourou. A gente volta no próximo bloco, seguimos falando sobre os 5 pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff e também sobre a queda na aprovação do mandato da petista. A gente já volta. O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? 2 filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. O
Contraponto está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os 5 pactos anunciados pela presidente Dilma Rousseff em resposta aos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas do Brasil. Vamos rodar agora um terceiro vídeo que fala sobre o Pacto da Saúde e da Educação. O terceiro pacto é na questão da saúde. Quero propor aos senhores e às senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Por exemplo, ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no Sistema Único de Saúde. Concluo com o Pacto da Educação Pública. Nenhuma nação se desenvolve sem alfabetização na idade certa e sem creches para a população que mais precisa. Sem educação em tempo integral, sem ensino técnico profissionalizante, sem universidades de excelência, sem pesquisa, ciência e inovação. São condições essenciais para alcançar essas metas, a formação, a valorização e bons salários para os educadores. E isso exige recursos. Avançamos muito nas últimas décadas para reverter o atraso secular da nossa educação. Mas agora precisamos, vou repetir, de mais recursos. Por isso mesmo, meu governo tem lutado junto ao Congresso Nacional para que 100% dos royalties do petróleo e os recursos, 50% dos recursos do pré-sal, a serem recebidos pelas prefeituras, pelo governo federal, pelos municípios e a parte da União, eu repito, sejam investidos na educação. E aí? O que dizer desse? Eu acho que aí sim ela foi óbvia. Olha, saúde e educação é básico assim, e precisa de investimento. Essa história de pacto, sabe? Eu não gosto muito dessa expressão pacto, né? Porque pacto pressupõe que ela tivesse dificuldade para governar e que tivesse uma oposição forte e que ela tivesse dizer, olha, nesse momento que as ruas estão se manifestando, vamos fazer um pacto, entendeu? Vamos esquecer as diferenças e vamos votar aquelas coisas que vocês estão bloqueando há muito tempo. Mas não é nada disso. A Dilma, no caso do pré-sal é sim, porque foi bloqueado em novembro passado. A Dilma, o governo... Eu só quero terminar o meu raciocínio. É um rolo compressor, porque, na verdade, quando tem o PMDB e tem todos os outros partidos, né, e os partidos de oposição que tem no Brasil, PSDB, PSDB, DEM, PP, nem cacuete de oposição tem, e não tem hoje. Hoje é uma minoria que não tem condição, o máximo que eles podem fazer é obstrução no Congresso. Então, na verdade, a Dilma poderia ter feito, e muito antes, tudo isso que ela está dizendo que faz, entendeu? Com a base que ela tem de sustentação do Congresso. Mas como que ela foi bloqueada? A Dilma, o governo passa o que ele quer hoje. Não, professor, a parte os 100% dos royalties do petróleo da educação foram bloqueados em novembro passado. Não passaria, não passou. Passou a questão dos portos. Não passou. Não sei, talvez tivesse que negociar mais. Eu tomo lá da cá. É bem isso, toma lá da cá. Aliás, sabe o que eu acho ridículo? É acreditar nessa história. Nessa história que agora vai ter um planejamento. Como é que tu faz planejamento com 39 ministérios? Ela faz uma reunião com 39 ministérios. É um absurdo isso. Mas é um país... Entendeu? Gigantesco, 39 ministros. professor, com tantos interesses. Gigantesco. Claro que é. E lhe digo mais, tem que fazer pacto. Se não há territorialmente, não há. Porque, veja bem, a questão da CPMF, por exemplo, que era investido na saúde, quem é que criou? E quem é que retirou no governo Dilma? Quem foi que retirou? A oposição. Então, criou aquilo nos seus governos, Fernando Henrique e tudo mais, usufruiu, né? Não fez a saúde que fez hoje, embora tivesse aquele recurso. No entanto, retirou a CPMF. Sim, é verdade. Retirou a CPMF e o governo novo entrou sem a CPMF, mas fez uma melhor saúde do que antes. Há que fazer pacto, sim, eu entendo.
Eu acho que tem elementos na questão da saúde, a gente já comentou isso, fez um programa só para isso, né? Mas que eu gostaria de ter visto na fala dela, melhores condições para esses médicos que vão para o interior, porque a gente sabe de alguns recantos do país em que é um absurdo, e nesse ponto, assim, infelizmente a municipalização da saúde não deu o retorno que a gente esperava, né? E a gente Depende também dos lugares, já né? comentou Depende, isso, sim, não alguns dá pra lugares. generalizar. Não, mas os lugares muito pequenos, em geral, não deu o retorno que a gente esperava. Porque não conseguem pagar muito para os médicos, né? Pagar mas, 15 mil para o médico no município é um horror. Ou fornecer, pelo menos, Mas tem muitos médicos que o até... programa agora, o programa que está sendo proposto é de pagar 10 mil reais para os médicos para eles irem para o município. Mas eles não vão. Sim, mas eu acho que é um bom salário. Não, mas há médicos que vão, também não dá para generalizar. A gente tem, há médicos que vão e que enfrentam situações terríveis. Aliás, hoje então, tem uma manifestação situações, contra, né? então, muitas vezes, eu acho que se poderia até conseguir mais médicos, né, dentro do Brasil, se essas condições também fossem melhores. E eu gostaria de ter ouvido isso na fala dela. No caso da educação, sincera e honestamente, isso sempre me incomoda quando a última fala é a questão do salário dos professores. Enquanto e aí eu vou ter que repetir o lugar comum, um meme bobo do Facebook. Enquanto você tiver o político mais caro do mundo e o professor mais barato do mundo, é muito difícil. E é verdade, professora. É verdade, porque a Finlândia é exemplo de educação hoje no mundo. E o que tem a Finlândia de diferente da gente? Nada. Só valoriza o professor, dá autonomia ao professor e paga bem o professor. Um salário mínimo do professor lá é em torno de 8 mil reais. Mas aqui um professor pena para conseguir que pague o piso de 1.500. Quando os assessores parlamentares, para falar do legislativo, quando os promotores de justiça entram com um salário de 20 mil reais. Isso é um absurdo. Por que um professor tem que ganhar muito menos? Então, essas questões tão abafadas durante tanto tempo, elas vêm à tona nessa revolução do cidadão que vem à internet e às redes sociais clamar por modificações. Não é possível que se pague isso para um promotor de justiça, para um assessor parlamentar que ganha 12, 13, 15 mil reais, e para um professor sequer atender o mínimo, que é uma porcaria de 1.500 reais que ele não consegue. E que é uma pouca vergonha. Não, e assim, reforma política e administrativa, é isso que o povo está querendo. Sim, e mata, inclusive, o discurso do professor em sala de aula. Como é que tu vai discursar para um aluno? Estuda, mas tu estudou e tu está aí. E afetou também, poderia dizer assim, lendo alguns sociólogos durante essa semana passada, afetou também o início desse processo de manifestação, quando, por falta também de conhecimentos mais aprofundados a respeito da política do país, a respeito da administração, né, havia um desfoque, quer dizer, não havia um foco centralizado. Porque as adesões, e isto são análises de sociólogos que foram às redes sociais fazer observações, as adesões elas estavam sendo a reveria. Quer dizer, não é? Nas coxas, vamos usar uma expressão bem popular, assim, não é? Ou seja, então vamos protestar, o negócio é protestar, vamos sair para a rua, vou fazer uma bandeira, vou colocar lá, hospital padrão FIFA, mas assim, sem muitas condições na hora de justificar, de conseguir realmente se compenetrar com um foco, não é? Dar legitimidade a isto. Então, também, o desfoque dos manifestos é um reflexo da falta da capacidade do povo também de conseguir da incapacidade e compreender melhor a cidadania. E tem um ponto que também acho que a gente tem que incluir aqui, que é a questão seguinte, no início, né, se jogou muito, porque é uma revolução dos jovens, né, e aí tu tem eu acho que é uma bobagem, também não vejo isso, né, parece que só a juventude é que, né, não é o caso. Mas acho que a gente tem que pensar também nessa entrada, né, de jovens da periferia, seja pelas cotas sociais, seja pelas cotas raciais, na universidade, num outro tipo de deslocamento urbano, num outro tipo de troca, né, entre grupos sociais
que cria um tipo de empatia, um outro tipo de debate, um outro tipo de percepção, e isso também favorece as pessoas a se tornarem mais críticas. Isso é política. Isso é política. E isso se dá por ações que já foram feitas na educação por esse governo, que é ampliação das universidades, né, as cotas, o ProUni, né, que tem fornecido muitas vezes alguns dos melhores alunos que a gente tem. É um processo muito mais amplo. Mas é parte. Não, eu acho que isso é uma parte de aumentar a quantidade de pessoas que pensam. Porque só a internet por si não faz isso. As pessoas hoje, A internet por si não faz conectadas. Acho que é um problema assim, nós temos que falar 2, não podemos falar 3, porque senão o telespectador em casa fica louco. Então nós temos que observar isso. O que eu acho é o seguinte, é um processo muito mais amplo, né, que aconteceu no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. O Brasil se internacionalizou, né? Hoje todas as grandes corporações estão aqui no Brasil. O Brasil se desenvolveu tecnologicamente, né, e as pessoas têm muito mais acesso à informação. O que está havendo é um descompasso entre a estrutura de representação política no país e as demandas da população. E aí eu concordo com a ideia de que exatamente em grande parte por conta da estabilidade de preços, né, que fez com que o poder aquisitivo das pessoas melhorasse. Então as pessoas começaram a demandar mais coisas, entendeu? Elas querem o quê? Elas querem, já que elas têm acesso à internet, conseguem ver o que está acontecendo em todo lugar, as coisas, então elas querem ter o quê? Mais infraestrutura, querem ter um ônibus melhor, elas querem ter esgoto, é isso, né? E se deram conta que pela representação política não é possível. Então esse descompasso é que eu vejo até um certo aceleramento da parte dos políticos para tentar resolver de qualquer jeito, entendeu? Dar uma resposta de qualquer jeito. Mas eu acho que a conexão por si não faz isso. Exato. Eu pondero na seguinte maneira. Amplo acesso à informação não significa compreensão dessa informação. Isso, perfeito. Então eu chego a um ponto ponderando, né? Até em parte do que o senhor disse, eu posso ter razão, a questão econômica que o senhor está levantando. Pode ter muita informação e não ter conhecimento, Exato, isso é outra coisa. Ter muita informação é uma coisa, tudo bem. Agora, compreender ela, dar cabo dela para legitimar seu ponto de vista e fazer com que isto mobilize você e o meio onde você vive, em busca de uma melhoria, quer dizer, aí vamos ao encontro, e não de encontro, às ideias da professora Aniquela e do professor Fernando, quando dizem que a abertura das universidades, sim, trouxe um novo contingente, trouxe pessoas, ampliou, na verdade, a capacidade das pessoas de refletirem, e principalmente aquelas que não tinham condições. É o que eu não gosto, né? Abriu o horizonte. E esta massa... O que eu não gosto é fazer uma análise muito, muito política, entendeu? Não, claro. Aí nós vamos começar aqui, nunca antes nesse país, entendeu? Quer dizer, antes do PT não existia nada. Eu acho que a ideia não era essa. Acho que até interessante não agora, não era essa. Mas é o que vocês passaram. É o que vocês passaram. Então, acho que a gente tem que ver o que eu estou defendendo a política de abertura das universidades. Sim, quando nós e aí, nesse ponto, é uma análise positivo. política, sim. Por quê? Porque nos governos anteriores, nós tivemos uma política de fechamento, inclusive, das universidades. Elitização das universidades. Ele é tão interessante. Esse processo de deselitização, de trazer mais gente, de criar um horizonte, o horizonte de ter um diploma universitário é algo que a gente não pode negar. Mas Aniquela, tu acha que um diploma universitário resolve toda a vida das pessoas? Não acho. Se tu não tiver crescimento econômico, se não tiver emprego, mas o crescimento econômico é decorrente Mas o senhor está desse dizendo processo. que o crescimento econômico houve, eu estou dizendo que eu não isso disse é que houve. Não, eu não disse que houve. 0,9, tu acha que isso é crescimento? Nos últimos tempos, o senhor disse nunca houve, há 30 anos. Nós tivemos crescimento econômico no último ano do Lula, que foi 7,5%, porque o ano anterior era muito baixo. Na média, sabe qual é a média do crescimento econômico do Brasil nos últimos 30 anos? 2,5%. E o que significa ser a quinta economia do mundo? O que significa isso? O que significa ser a quinta porque economia? antes nós não éramos, era 30ª tal lá, e hoje nós estamos em quinta. O que significa muita coisa para te entender. Entendo, mas entre é algo outras que coisas, a gente considera que tu realmente tem que imperceptível. transformar em dólar isso, entendeu? Olha, nós somos hoje a quinta, que eu saiba não é a quinta, é a sexta. Senhora, nós podemos ser a sétima, podemos ser a oitava, e sabe o que nós podemos ser? A 20ª daqui a 6 meses, sabe por quê? Basta o real se desvalorizar perante o dólar. E aí, como tu faz a medição em dólar, nós passamos... Então, por isso, isso é ridículo, isso é uma ilusão, esse negócio. Vamos assistir, então, o último vídeo que diz respeito à maior reivindicação dos movimentos das ruas, que é o transporte público.
O quarto pacto se propõe a dar um salto de qualidade no transporte público nas grandes cidades. Mudar a matriz desses transportes, fazer mais metrôs, VLTs e corredores de ônibus. Avançar mais rápido em direção ao transporte público, de qualidade e acessível. O governo federal já desonerou impostos, o que permitiu a redução das tarifas de ônibus em 7,23% e 13,75% na tarifa do metrô e dos trens. Além disso, mantivemos congeladas as tarifas de metrô e trens operados pelo governo federal desde 2003. Desoneramos também o IPI para a compra de ônibus. Estamos dispostos agora a ampliar a desoneração do PIS/COFINS sobre o óleo diesel dos ônibus e a energia elétrica consumida por metrôs e trens. Esse processo pode ser fortalecido pelos estados e os municípios com a desoneração de seus impostos. Só faltou ela falar que faz anos que ela baixa o IPI dos carros particulares. Até agora, só o que o governo vinha fazendo era diminuindo o IPI dos carros particulares, ou seja, incentivando o transporte individual e não incentivando o transporte público. Agora, foi assim, é como dizia o Lula, é um cavalo de pau no transatlântico. Entendeu? É isso que eles fizeram. Quer dizer, todo o estímulo era para o transporte individual. Nesse ponto eu concordo. Entendeu? É agora, de repente, nós vamos fazer metrô, nós vamos incentivar. Vão fazer por quê? Porque estão pressionados para fazer isso. É isso que eu não gosto. É que nem o caso do Tarso aqui. Agora o Tarso, de repente, vai dar, como é que se diz, passagem de ônibus para os estudantes? Intermunicipal. Passe livre. Mas então por que não podia fazer isso antes? Por que só vai fazer agora que não está pressionado? Então, é uma coisa. A Dilma e etc. é tudo a mesma coisa. Mas é um começo. E eu imagino que seja uma resposta imediata dos governos. E é um começo. E eu digo mais. Nós veremos pleitos muito maiores do que o início que foi lá pelo Passe Livre, o movimento pelo Passe Livre, que trouxe à tona todas essas bandeiras naquela multidão. Mas vem muita coisa, professor. Eu concordo com isso. Qual é o acesso que nós temos, o cidadão tem ao legislativo? Onde é que ele participa do legislativo, se não quando dá aquele cheque em branco? Quando é que ele participa do executivo, se não quando dá o cheque em branco? Quando é que ele participa do judiciário? Do Ministério Público, dos tribunais de contas, quando que ele participa? Nunca. Então, a cidadania alijada de todos esses órgãos mostra que não há participação. É um começo, eu penso. Objetivamente, eu só quero fazer uma parte e dizer uma coisa muito importante. Na verdade, quando o povo vê que essa resposta vem rápido, como está acontecendo, em algumas coisas, claro que não são coisas substantivas. Deixa eu só terminar, por favor. Então, o que está acontecendo? Vão vir demandas, já estão vindo demandas que não vão ser possíveis de serem atendidas. Entendeu? Porque imediatamente. Porque agora tu vê o sujeito lá de caixa prego, entendeu? Se reunindo na praça e se todo mundo conseguiu, aí vem esse, não sei o quê. Vai ficar uma balbúrdia esse negócio, entendeu? Eu acho que o governo e etc e tal tem que estabelecer limites. E ser honesto e dizer o seguinte, o orçamento não dá para fazer isso. E não fazer populismo e dizer que vão fazer e depois não vão fazer. Mas isso só para tirar o pessoal da rua. Isso é necessário que se faça. E tem que dar uma resposta a esses pleitos imediatos. Agora, se não tiver dinheiro, não faz. Muito mais coisas virão. Sem dinheiro não se faz nada. Muito mais pleitos virão. E política é isso, é essa balbúrdia que o senhor diz, organizada, ordenada. E nós vamos ter que crescer nisso. Nós vamos ter que, como cidadãos, entender que existem limites. Né? O orçamento está comprometido com o quê? Eu começo a perceber, não tem dinheiro para pagar, professor. Tá, mas está comprometido onde? Aí eu quero saber, a Assembleia divulgou hoje, me parece, ou está divulgando os seus salários. Quando é que o Judiciário vai fazer? Quando é que o Ministério Público vai fazer? Quando é que os tribunais vão fazer? Quando é que todos os órgãos do Executivo vão fazer? Aí a gente volta então, quer dizer, eu quero saber onde é que está esse dinheiro. Porque é o dinheiro. Então, reforma administrativa, reforma política, isso virá com certeza. Porque a cidadania é a capacidade do cidadão de fiscalizar. Exatamente. E fazer a gente... Chega de uma cidadania postulada por representantes. Nós vamos entrar aqui aprender a lidar com isso. Os políticos aprenderem, a gente também aprender como se portar como cidadão. Então, acho que aí está, aprender. Acabou o nosso tempo, infelizmente. A gente volta na próxima semana com outros temas. O Contraponto de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá!